Oi, eu sou Kent Dobson. Gostaria de entender a vida e a época de Jesus. Quero saber quem ele foi e por que teve um impacto tão grande na história. Junte-se a mim nessa jornada de busca. Para descobrir a diferença entre fato e ficção, consultarei os maiores arqueólogos, estudiosos e pessoas de fé do mundo. Os antigos evangelhos foram desafiados e novos foram descobertos. Em relação à vida de Jesus de Nazaré, o que é verdade e o que é mito? Ele dominou 2000 anos da história ocidental. Milhões devotaram a vida a ele. Guerras foram travadas em seu nome. Mas quem foi esse homem realmente? Essa é minha busca pela verdade. A vida desconhecida de Jesus. Sou historiador bíblico e professor. E hoje estou a caminho de Belém. Quando eu era criança, me disseram que os 4 evangelhos do Novo Testamento traziam tudo o que era preciso saber sobre Jesus. Eram a pura verdade. Mas ao estudar a história antiga da minha religião, surgiram alguns questionamentos. Para mim, o mistério começa com o nascimento de Jesus. Estamos em Belém, isto é, nós cruzamos a Cisjordânia. Parece que nós estamos entrando em outro país. Há uma fronteira, um muro e uma cerca. É a realidade da Terra Santa atual. Belém agora é uma agitada cidade palestina. Mas há 2000 anos era uma pequena cidade, à sombra do Império Romano. No ano 200 a.C., Roma começou a se expandir além da Itália e acabaria por dominar todo o Mediterrâneo. Quando Jesus nasceu, o Império começava a controlar a antiga terra de Israel. Imagine a história da Natividade. Jesus numa manjedoura, Maria e José, os reis magos, Herodes. Isso tudo aconteceu bem aqui. Será mesmo? Os evangelhos de Mateus e Lucas alegam que Jesus nasceu aqui, em Belém. Segundo Lucas, seus pais José e Maria foram obrigados a deixar seu lar em Nazaré e viajar para o sul por causa de um recenseamento. Porque José era de Belém. Muitos dos principais estudiosos bíblicos do mundo questionam essa parte da história. O padre dominicano Jeremy Murphy O'Connor é um deles. Por que acha que não houve o censo? Nós temos as normas do censo romano do Egito, por exemplo. E elas eram bem claras. Todos ficavam em suas casas. E por que viajar para ser contado? Você pode ser contado onde vive e trabalha. Sem falar na parte econômica, completamente impossível. E quanto à data citada? Segundo Lucas, foi feito por Quirino. Quirino, de fato, realizou um censo aqui, mas foi bem depois. Talvez 10 anos mais tarde. E sem o censo, a família sagrada não tinha nenhum motivo para estar em Belém. Saiba que, para alguém que foi criado ouvindo essas histórias como eu, isso gera um grande conflito. A Igreja da Natividade foi construída no local exato onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. A cena da manjedoura que vemos reproduzidas todos os anos no Natal supostamente ocorreu bem aqui. Agora, tenho minhas dúvidas. Uma das pessoas que questionou seriamente toda a história da Natividade é o famoso historiador bíblico John Dominic Crossan. O episódio da Natividade é histórico? Não. Não acho que o episódio da Natividade em Mateus ou Lucas seja histórico. Todos os detalhes são bem diferentes. Podem coincidir, mas são bem diferentes.
Eu os vejo como parábola e não como história. Você acha que não aconteceu? Não. Por exemplo, Mateus considera Jesus como o novo Moisés e diz que Herodes matou todas as crianças, assim como o faraó matou as crianças no Êxodo. É uma parábola poderosa, não é história. John Dominic Cross refere-se à história que já ouvimos pelo menos uma vez. Sábios do leste preveem o nascimento do Messias e dizem ao cruel rei Herodes que nasceu o verdadeiro rei dos judeus. Então Herodes manda matar todos os bebês do sexo masculino em Belém. Chama-se o Massacre dos Inocentes. John Dominic também não acha que esse relato seja histórico, mas é uma pessoa de fé. E me questiono se a tensão entre o fato e a fé é difícil para ele. É difícil encarar essa tensão? É uma tensão da vida, a meu ver. É sim, é isso. Com toda certeza, devo confessar que nunca a considerei difícil e sim estimulante. Um dos personagens da história da Natividade que me fascina é o rei Herodes o Grande. Ele realmente existiu. Era o rei judeu que governava a província da Judéia quando Jesus nasceu. Foi durante o seu reinado que a Judéia foi lentamente engolida pelo Império Romano. Como sei que existiu? Porque está em todos os livros de história. E as ruínas de suas obras se espalham pela Israel moderna. Quero conhecer os fatos que envolvem esse rei impiedoso e seu relacionamento com Jesus. O melhor local para fazer isso se chama Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária que Herodes projetou e construiu do nada, pouco antes de Jesus nascer. Era uma verdadeira obra-prima. O maior porto do Império Romano. Com ela, Herodes tentou criar uma mini-Roma em Israel. Veja estas colunas de mármore. Esta é da Turquia, esta é da Turquia, esta é da Itália e esta da Grécia. E esta enorme é de Assuã, no Egito. Foram trazidas por Herodes o Grande. A alvenaria presente em Cesareia nos dá uma ideia do quanto ele foi internacional e poderoso. Mas Herodes foi de fato tão sinistro quanto a Bíblia o descreveu? Para saber mais, vou encontrar a historiadora Sarah Erlenson. A meu ver, você precisa de um psicólogo para falar de Herodes, não uma historiadora. Conhecemos os fatos e eles são horríveis. Ele matou a esposa adorada, ele afogou e estrangulou os 2 filhos que teve com. Ele foi um dos maiores. Ele introduziu características romanas na paisagem. E como estadista, ele foi um rei do mesmo nível dos maiores reis da Judéia dos últimos 1000 anos antes dele. Ele foi, de fato, o rei dos judeus. Então Herodes foi um monstro e um soberano brilhante. Mas a verdade é que talvez jamais tenha ouvido falar em alguém chamado Jesus, nem ordenado o massacre dos inocentes. Mas Cesareia me mostrou que Herodes realmente trouxe Roma para perto de Jesus. Eu acho que não percebi que Roma era um poderio a ser considerado. Não me refiro só à força e poder de um ponto de vista militar. Eles realmente dominaram todos os aspectos da cultura, desde a arte até a beleza, o comércio. Não havia como escapar deles. Quando Herodes morreu, não sabemos com certeza onde Jesus estava. Mas pouco depois, ele apareceria num vilarejo ao norte, chamado Nazaré. Em que tipo de mundo aquele garoto cresceu? Para descobrir isso, eu vou até lá. O maior mistério, quando se trata de Jesus, envolve sua infância.
é quase inteiramente desconhecida. Mas Nazaré foi sua cidade natal. E é aqui que começam a surgir novas pistas. A Nazaré de Jesus era uma pequena comunidade, muito pequena. Eu o considerava uma espécie de operário de classe média ou algo assim. Mas seu mundo era bem diferente. Ele era pobre. Segundo o Novo Testamento, Jesus pertencia a uma grande família de camponeses. Sua mãe Maria teve 5 filhos e várias filhas. O Evangelho de Mateus também diz que Jesus seguiu a profissão de José, seu pai, um carpinteiro. Mas por causa de uma tradução ruim de um antigo termo grego, as pessoas podem ter uma ideia errada sobre isso. Na Bíblia, Jesus é chamado de Tecta, e muita gente concluiu que significava carpinteiro. Mas o termo significa construtor, e nessa parte do mundo constrói-se com pedra. Bem no meio de Nazaré, acharam uma pedreira antiga de 2000 anos. Dá para ver os cortes na pedra, de onde extraíam o calcário que usavam nas casas. É muito fácil imaginar que Jesus esteve aqui. José e Jesus podem ter sido pedreiros, e não carpinteiros. Isso significa que fizeram a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Talvez até no mesmo lugar. Outra pista sobre a infância de Jesus está quase a 6,5 km de Nazaré. É uma cidade judaica chamada Séforis. Estava sendo construída quando Jesus era menino. Séforis era uma grande e rica comunidade, construída para aristocratas judeus que cooperavam com Roma. Basta olhar para Séforis para ver a influência de Roma. Mas não foram os romanos que construíram esse lugar, e sim pedreiros judeus locais. Acho que Jesus pode ter trabalhado aqui, lado a lado com seu pai, José. Não como carpinteiro, mas como pedreiro. Ele pode ter ajudado a construir Séforis quando era menino, sentindo não apenas o sol ardente, mas o peso da ocupação romana. Só há um outro vestígio dos primeiros anos de Jesus. O Evangelho de Lucas menciona o dia em que Jesus, com 12 anos, se afastou de seus pais em Jerusalém. E eles tiveram de procurá-lo. E finalmente o acharam no templo, entre os sábios, escutando-os e fazendo perguntas. E segundo o Evangelho de Lucas, todos que ouviam ficavam atônitos com sua percepção e suas respostas. Jesus cresceu entre pessoas que eram muito devotas, cercado por um mundo de poderosas crenças judaicas. Uma descoberta recente abriu uma janela para esse mundo, e eu quero saber mais. Então vou para o leste com meu amigo arqueólogo Brian Schultz. Nosso destino é uma área remota chamada Qumran, perto do Mar Morto. É um dos locais mais quentes e áridos da Terra. Em 1947, as cabras de um pastor beduíno foram parar numa caverna remota no alto dos penhascos de Qumran. Segundo consta, o homem a seguiu até lá e ficou surpreso ao ver alguns potes antigos na parte de trás da caverna, na maioria quebrados. Dentro, ele descobriu rolos de textos antigos. Eles ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Ali estavam documentos de 2000 anos detalhando as crenças de uma seita judaica chamada Os Essênios. E os restos da sua comunidade em Qumran também foram desenterrados. Isso está acontecendo em Jerusalém? De certa forma, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi uma mini-revolução para entender o mundo de Jesus. Obviamente, era difícil viver aqui nessa região inóspita. O que os motivava? Acreditavam estar vivendo no fim dos tempos, que o fim do mundo, como eles o conheciam na época, iria chegar muito em breve. Isso significava que Israel não teria mais nenhum soberano estrangeiro no poder. Terminava o mal. Deus governava a partir de Jerusalém. Essa é uma das principais diferenças porque Jesus... Brian relata que os essênios viviam as crenças judaicas de uma forma radical.
Muitos grupos sociais Eles eram diferentes. obcecados pela pureza e pelo apocalipse iminente. Essas pessoas, obviamente, se preocupavam muito com a pureza ritualística. Por que isso? Um dos textos principais é Isaías 40, versículo 3, que diz: uma voz clamando na imensidão prepara o caminho para o Senhor. Acreditavam que precisavam vir para cá e preparar o caminho para o Senhor. Isso significava ser ritualmente puro. E a Bíblia nos diz que para isso é preciso se banhar na água. Para obter o que chamavam de água viva para seus banhos ritualísticos, eles precisavam captar as cheias sazonais. Eles não tiveram escolha a não ser projetar um dos aquedutos mais extraordinários do mundo. Puxa, então milhões de litros passavam por aqui? Exato. E chegava quase na altura daquela rocha. Era muita água. Vamos ter que rastejar para entrar no túnel. Cuidado com a cabeça. Está bem. Puxa. Há locais em que os engenheiros essênios tiveram de canalizar a água através da rocha sólida para os banhos ritualísticos da comunidade. Estou no Santuário do Livro, no museu que abriga os manuscritos do Mar Morto. Esses textos são realmente inestimáveis, pois nos revelam algo do mundo judaico do primeiro século, de onde veio Jesus. Mas foi isso que inspirou Jesus? Teria sido ele um essênio? Para mim, a evidência dos pergaminhos revela que não era. A maioria dos textos é da Bíblia hebraica, essencialmente igual ao Antigo Testamento cristão. Também há registros detalhados das regras da comunidade. O que todas elas tornam claro é que os essênios eram uma seita judaica rígida e conservadora, que não permitia intrusos. Esse fato e suas obsessões apocalípticas os fazem parecer bem diferentes de Jesus. Era uma grande parte do mundo dele, mas de alguma forma não o envolvia. Ainda preciso descobrir o que transformou Jesus no que ele era. Para saber mais, estou a caminho do lugar onde ele viveu, ensinou e proferiu uma mensagem original e revolucionária. Soube que os historiadores têm dúvidas sobre a vida pregressa de Jesus. Mas de uma coisa tem certeza absoluta. Jesus chegou aqui por volta dos 30 anos e começou a ensinar e curar pessoas no litoral do Mar da Galileia. Ele não prega o Apocalipse, nem está obcecado por pureza ritualística. Ele vivia numa época de ferrenha opressão romana. Mas, surpreendentemente, sua mensagem era de paz. Não consigo deixar de pensar nesses campos e neste lago. Foi isso que Jesus viu. Ele andou por aqui e aqui conversava com os discípulos. Foi essa paisagem que inspirou aquelas imagens incríveis e as belas metáforas. Jesus deixou sua marca no mundo como curandeiro e profeta. Suas palavras sensibilizavam as pessoas à sua volta. E o mais interessante é que metade dos seus discípulos era pescador. O Evangelho segundo Mateus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede ao mar. Eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde comigo e vos farei pescadores de homens. Essa conexão sempre me intrigou. Sabemos que ele entendia a vida das pessoas simples. Havia crescido entre elas, operários e camponeses.
Mas por que passou a maior parte da vida adulta com pescadores? Surpreendentemente, a pesca não mudou muito em 2000 anos. Eles ainda pescam com redes no mar da Galileia. Que barato. Jesus disse que o reino de Deus era como uma rede lançada à água. Ao ser puxada, ela traz todo tipo de peixe. Aí separamos os peixes bons dos ruins. Jesus foi um grande professor, não há dúvida. E parte disso se deve ao uso de imagens simples do dia a dia que qualquer um podia entender, fosse ele rico ou pobre. A pesquisa histórica nos deu uma compreensão maior sobre essa conexão com a pesca na história de Jesus. Pouco antes de Jesus começar a pregar, em 24 d.C., foi adotado um novo sistema de tributação. Ele aumentava os impostos dos pescadores. Eles estavam sendo levados à miséria. Talvez isso os tenha deixado tão receptivos à mensagem de esperança e mudança de Jesus. Um achado recente nos deu uma percepção ainda maior. Moshe Lufan e seu irmão Yuval são pescadores do Mar da Galileia. Em janeiro de 1986, houve uma seca e o nível do mar baixou, revelando algo que estivera oculto durante séculos. Fale-me sobre o dia em que acharam o barco. Bom, vamos lá. O meu irmão Moshe e eu nascemos aqui, perto da água. Meu pai é pescador e nós somos a segunda geração de pescadores. Quando nós éramos crianças, nós sempre brincávamos no Mar da Galileia. Um dia nós vimos um prego. Um prego? Um prego romano. Após 20 centímetros, vimos outro e mais outro. Nós limpamos o local, vimos a madeira e dissemos, uau, achamos um barco. E logo soube que era um barco. Sim, e aí nós começamos a pular e a dançar e de repente eu vi que surgiu no céu um grande arco-íris. Surgiu um grande arco-íris quando vocês olhavam o barco. O barco especial achado por Yuval era do princípio do século I, a época de Jesus. E até a descoberta, ninguém realmente sabia como eram os barcos pesqueiros dos apóstolos. O arqueólogo marítimo Shelley Westman estava encarregado da escavação. Esse barco foi achado nos arredores de Migdal, o lar de Maria Madalena, Maria de Migdal. Quantas pessoas cabiam neste barco? Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I d.C., fala sobre esses barcos e várias vezes mencionou que acomodava 15 pessoas. Lembre-se que as pessoas eram menores naquela época. A altura média de um homem judeu girava em torno de 1,60 m. Então é possível imaginar que Jesus e os 12 apóstolos... Se quisesse navegar com os 12 apóstolos, ele poderia. A datação isotópica mostrou que o barco foi construído na época do nascimento de Jesus. Provavelmente já navegava no lago no período em que ele viveu. Quem você acha que usava este barco? Bom, eu acho que Jesus trabalhava com esse barco. Ele levava paz a toda essa área aqui. Puxa, acho que nunca saberemos. Eu sei lá, quem sabe? Mas até que ponto a mensagem de Jesus era pacífica? É fácil imaginar Jesus durante seus anos de pregação aqui na Galileia, em belas cenas pastoris, pescando no barco com os discípulos ou comendo na casa das pessoas. Mas é importante lembrar que este era um local de intensos sentimentos políticos. E Jesus falava sobre um reino alternativo. Havia revolta e rebelião no ar. E Jesus era parte disso. Jerusalém. Não conheço outra cidade igual. Tão bela e tão destroçada por séculos de conflitos políticos e religiosos. Estou no Monte das Oliveiras. Segundo os evangelhos, Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Mas a cidade que ele viu era bem diferente da que vejo hoje.
A Jerusalém dele era uma Jerusalém de antes do cristianismo, antes do Islã. Era imponente para os padrões da época e abrigava cerca de 100 mil pessoas. No centro da cidade estava o coração simbólico de todo o judaísmo, o grande templo, o mais sagrado de todos. Os romanos saquearam Jerusalém e destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo, apenas 40 anos após a morte de Jesus. Atualmente, tudo que resta é a muralha externa, que costuma ser chamada de Muro Ocidental ou das Lamentações. Os fiéis vêm aqui para lembrar e rezar. É um dos locais mais sagrados da Terra. O templo onde Jesus orava pode ter sido destruído, mas perto dali há partes antigas da cidade que ele conheceu. Ruas, mercados, casas. Jerusalém é o destino final de Jesus. É onde ele decide assumir uma atitude única e irreversível. Houve algo aqui perto que selou o destino de Jesus. Vou encontrar um dos principais estudiosos bíblicos atuais, John Dominic Crossan. Espero que possa me dizer mais sobre esse dia. O dia em que Jesus entrou no grande templo pela última vez. Primeiramente, por que Jesus teve problemas no templo? Bom, ele foi lá arrumar confusão, protestou contra o alto clero, que colaborava com o poder romano. Foi intencional. Então. Exatamente. E ele fez isso na época mais volátil do ano, a Páscoa judaica. O Novo Testamento diz: ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou na área do templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam ali. Ele virou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombos. E disse: está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus entrou no templo e virou as mesas. Por que ele fez isso? O templo é a casa de Deus, mas na ocasião era dirigido pelas autoridades do alto clero que, gostando ou não, tinham de colaborar com a autoridade imperial romana. Roma era o império dominante na época de Jesus. Jesus segue à risca a tradição judaica e anuncia que Deus não queria ver o mundo governado daquele jeito. Isso era subversão. Acha que a mensagem de Jesus era subversiva ao máximo em termos de império? Era radicalmente subversiva e seguia a longa tradição da Torá judaica, dos profetas judeus, que desde a época dos egípcios no Êxodo insistiam que Deus era contra o império porque era injusto. Nunca entendi de fato as poderosas afirmações políticas que Jesus fazia. No cristianismo que conheço, seu contexto político havia desaparecido. A maioria das pessoas gosta de imaginar Jesus numa túnica branca com uma faixa azul e cabelos longos. Eu cresci com essas imagens, mas ao ver Jesus como um revolucionário, alguém que luta pelos pobres, é algo profundamente desafiador. Desafia a minha própria compreensão de quem ele é e quem ele foi. Ele devia saber os riscos que corria, pois viu o que aconteceu a muitos outros líderes judeus antes dele. Criticar abertamente Jerusalém era pegar uma estrada que levava a um só lugar. Alguns dias após Jesus repreender o alto clero no templo, eles pediram o seu julgamento a Roma. Ele foi preso, entregue aos romanos e condenado à morte. Seja você crente ou não, deve concordar que a crucificação de Jesus moldou a história. Estou a caminho da igreja do Santo Sepulcro, onde muita gente acha que ele morreu.
Supostamente, ela foi construída sobre o local antes conhecido como Gólgota, o lugar do crânio, o local da crucificação. Hoje é uma igreja. E foi lá que marquei de encontrar John Dominic Crossan pela última vez. Oi, Dominic. Como vai? Como vai, Kent? É um prazer vê-lo. Vamos dar uma olhada na igreja? Vamos, é claro. Há 17 séculos, os peregrinos vêm aqui, em busca de um contato com a vida do homem que veneram como seu salvador. Perto da porta, eles esfregam água de rosas sobre a pedra onde dizem que seu corpo ficou. A Igreja do Santo Sepulcro é um dos locais mais incríveis que já vi. Isso me fez pensar sobre o último dia da vida de Jesus. Por que os romanos escolheram a crucificação? A crucificação para os romanos equivalia à exibição de um cartaz. Funcionava como um alerta público, terrorismo estatal. Vejam isso, não façam o que ele fez. Podiam matá-lo de qualquer forma, mas tornaram público. Sim, isso é muito importante. Podiam tê-lo estrangulado no quartel, mas queriam uma demonstração pública. Os romanos lidaram com Jesus, como lidavam com todos os agitadores contrários às leis imperiais. A questão que me fascina é: por que a história não terminou aí? Porque os seus discípulos se ligaram apaixonadamente à sua memória. Vamos considerar as semanas e os meses após a morte de Jesus. Como essa comunidade sobreviveu? A questão é que Jesus dissera a eles, antes de morrer, que nada dependia dele. Que o reino de Deus não era um monopólio. Porque eles faziam parte dele. Exatamente. Já haviam sido investidos desse poder. E então, de forma lenta, mas contínua, durante algumas décadas de tradição oral, eles começaram a escrever. E a decisão crucial foi escrever, porque os escritos permanecem. Os membros desse culto judaico dissidente agora eram chamados de cristãos. E suas comunidades surgiam por todo o Império Romano. Elas se espalhavam tão depressa e tão longe que, até hoje, surgem novas concepções sobre Jesus em locais bem inesperados. Vou para um local chamado Nag Hammadi, no sul do Egito. É um lugar que poucos estrangeiros visitam. Mas ali houve uma descoberta arqueológica que questionou seriamente o que sabemos sobre Jesus. E eu quero muito ver isso. Estou com uma das autoridades mundiais sobre a descoberta. O que acha? O Dr. Marvin Meyer. Ele me disse que, em 1945, 2 irmãos cavavam atrás de fertilizante na face do penhasco quando acharam algo bem comum. Era um pote enorme, enterrado na areia. Devia estar em algum lugar por aqui. Dentro acharam algo incrível. Evangelhos perdidos sobre a vida de Jesus. Alguns tão velhos quanto os que havia no Novo Testamento. Atualmente são conhecidos como os Evangelhos Gnósticos. Eles haviam sido copiados e enterrados séculos antes, pelos monges de um mosteiro próximo chamado São Pacômio. Esses monges receberam ordens para destruir os evangelhos gnósticos por serem hereges. Mas, em vez disso, os esconderam. Como deve ter sido para esses monges vir até aqui, pôr esses pergaminhos num pote e depois enterrá-los? A questão é que, se eles estavam lendo esses textos por considerá-los inspiradores, seria muito difícil queimá-los ou atirá-los no Então eles rio. queriam preservá-los de alguma forma. Tinham de se livrar deles. O problema é como fazer isso. Você é um texto, não quer Sim. destruí-lo. Você, o lacra, não pode. Os irmãos não sabiam como essa descoberta era importante. E após vários anos, os textos chegaram aos estudiosos que os traduziram. Quando achamos um texto e o traduzimos, permitimos que a voz daquela pessoa fale de novo. Alguém que tinha um entendimento sobre Jesus e escreveu um texto pôde voltar a falar. E não há momento mais emocionante que esse. Há cavernas por todo esse penhasco. E notamos que os monges passaram algum tempo aqui dentro.
Achei uma caverna coberta de escrita antiga. É a mesma escrita copta que há nos evangelhos gnósticos. Uma forma de egípcio antigo, escrito com o alfabeto derivado do grego. São salmos. Os monges vinham aqui e escreviam o começo do salmo para ajudá-los na liturgia, porque já o haviam memorizado. São lindos, escritos com tinta natural vermelha. É incrível. Os escritos na caverna me fazem lembrar da época dos evangelhos gnósticos e dos primeiros séculos após a crucificação. A época em que os primeiros cristãos tentavam decidir por eles mesmos quem foi Jesus realmente. Mas agora preciso descobrir o que tornou os evangelhos gnósticos tão perigosos. Por que vieram parar na areia e não na Bíblia? Essa é a etapa final da minha jornada. No Museu Cóptico do Cairo, numa área restrita, estão os verdadeiros evangelhos gnósticos. Vim descobrir o que há neles para que fossem enterrados. O arqueólogo Marvin Mayer passou anos traduzindo os textos. Oi, Marvin. Oi, Cat, como vai? Vou bem. Que prazer revê-lo. Igualmente. Bem-vindo ao Museu Cóptico. Obrigado. Aqui estão eles. Eis os textos de Nag Hammadi. São lindos. São lindos mesmo. O papiro está bem preservado e a tinta é nítida. É maravilhoso ver a coisa real. Eu estou interessado em saber o que os tornou tão perigosos, por que acabaram na areia. Bem, estes textos representam um tipo diferente de cristianismo, um tipo diferente de religiosidade em comparação ao que era aceito pela maioria dos padres e dos líderes religiosos. Na sua maior parte são textos de gnose, isto é, são textos sobre conhecimento que enfatizam o conhecimento em oposição à fé. O Novo Testamento tem 4 evangelhos. Aqui há mais de uma dúzia. O texto mais controverso deles é o Evangelho de Tomé. Por quê? Porque desafia a crença máxima do cristianismo. Parece duvidar da divindade de Jesus. Ele diz: o reino está dentro de vocês. Quando se conhecerem melhor, verão que vocês são os filhos do Pai vivo. A ideia geral sobre Jesus encontrada no Evangelho de Tomé é que Jesus é um mestre da sabedoria, um sábio judeu, se preferir. Ele não faz nenhum milagre físico, não prevê o fim do mundo. Ao contrário, discorda dessa abordagem. Não morre pelos pecados de ninguém. Mas ele morre na cruz, não é isso? Não há nenhuma referência à sua morte. Nesse Evangelho, no Evangelho de Tomé. E não ressuscitou dentre os mortos no 3º dia. Quer dizer que talvez por isso fosse chamado de Tomé, o incrédulo. Seu evangelho não insistia que Jesus era o único Filho de Deus. Agora que esses documentos estão expostos, não podem ser ignorados. Mas e quanto ao seu impacto? O que eles acarretam à fé? Há mais um lugar que quero ver. No interior do deserto oriental do Egito, há uma ordem de monges cristãos que praticam um estilo de vida monástico desde o século IV. É o mosteiro de Santo Antônio. O mosteiro foi criado pelo próprio fundador do monasticismo cristão, em 356 d.C., por volta da mesma época em que os evangelhos gnósticos foram declarados hereges. Os monges jejuaram, rezaram e viveram aqui desde então. Espero que esse lugar remoto possa me ensinar como os fiéis da época e de hoje interpretam os evangelhos gnósticos. Padre Maximus. Kate Dobson. Muito prazer. Igualmente. É um belo lugar. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. O Padre Maximus é monge aqui há mais de 30 anos. Fico fascinado com seu estilo de vida. Pouco difere do modo como os monges do deserto egípcio viviam há mais de 1000 anos. Sente-se mais perto de Deus no deserto? Com toda certeza. Mas é uma vida dura, não é? É dura, mas é uma vida bonita, prazerosa.
Vivendo como monge aqui, você sente a vida. Da mesma forma que os primeiros padres traduziram viver a vida, segundo a Bíblia. Uhum. Eu tiro os sapatos? Sim, eles ficam aqui. Uhum. O padre Maximus me leva até a capela do mosteiro. Uma das mais antigas do mundo. Puxa. É incrível. Todas essas pinturas. Esta é a igreja de Santo Antônio, construída no século IV. No século IV. A construção, a estrutura dessa... A capela é coberta de antigos afrescos cópticos. Alguns deles foram pintados ao mesmo tempo em que os monges de Nag Hammadi copiavam os evangelhos gnósticos. Preciso saber como esses novos evangelhos afetam um homem de fé ortodoxa como Maximus. Acha que esses manuscritos nos dizem algo sobre Jesus? Sim, disseram algumas coisas sobre Jesus, mas de uma forma errada. Como sabe, eles dizem que Jesus Cristo não foi crucificado. É incrível porque eles extraíram alguns símbolos da Bíblia e acabaram por misturar com a mitologia pagã. Bem, eles bem que tentaram combinar os dois, certo, mas não é verdade. Ou seja, podemos dizer que não são cristãos. Nós excomungamos todo e qualquer movimento gnóstico da igreja e dissemos também que não é um movimento cristão, é algo completamente diferente. Mas não há nada sobre João Batista? O padre Maximus não tem dúvidas. Os evangelhos gnósticos são uma heresia. E o cristianismo está bem melhor sem eles. Para mim, não é tão fácil assim descartá-los. Os evangelhos gnósticos parecem mais importantes que isso. Eles nos lembram que, desde o início, havia tipos diferentes de cristianismo e versões diferentes de Jesus. Eu parti em busca de Jesus, o homem. Mas onde isso me levou? Descobri que quanto mais procuramos por ele, mais questões se acumulam. Sinto que tenho muito em comum com Tomé, que acabou sendo chamado de o incrédulo. Ele duvidou da ressurreição de Jesus. Eu também tenho questões e dúvidas sobre a Bíblia e a história de Jesus. Mas ele foi um discípulo e continuou discípulo. Eu acho que uma pessoa honesta realmente deve questionar as informações. Acredito que nem mesmo Jesus iria querer que alguém como eu parasse de fazer perguntas. Se há um passado por trás de Jesus, ele deve ser honesto. E eu quero poder conviver com isso. Será que um dia saberemos exatamente quem foi Jesus, o homem? Acho que não. Assim como tantas coisas sobre esse operário da Galileia, isso sempre será um mistério. Versão brasileira DPN Santos.